sou João Pires Júnior, né, nascido na cidade de Palmeiras de Goiás em 1963, já um bocadinho de tempo. Tá com que idade agora? 62 anos. 62 anos. Conhecido por Joãozinho, né? João Pires, Joãozinho. Antes de ingressar na universidade, eu tinha um apelido de infância, que é Deguinho, Deguinho, conhecido lá em Palmeiras dessa forma, mas quando entrei na categoria de técnico administrativo aqui da Universidade Federal de Goiás, o pessoal só me chamava pelo nome, João Pires, Joãozinho e tal, e aí acabou que isso apagou o apelido. São poucos membros da família, ou então colegas bem antigos que ainda me chamam de Deguinho, que gera agora um certo conflito, né? Mas isso era muito engraçado, quando o pessoal da universidade, colegas da universidade, ligavam em casa, que as minhas irmãs atendiam, aí falavam, eu quero falar com o João Pires. Aí as minhas irmãs davam nó na cabeça delas, eles diziam assim, mas João Pires faleceu, que era o meu pai, né? João Pires faleceu. Não, é o que trabalha aqui na universidade. Ah, tá, Deguinho, tal, Dego. Bom. Quando que tu vem para Goiânia? Qual é a lembrança que tu tens assim desse trânsito de Palmeiras para Goiânia? Olha, vim na década de 60, início da década de 70, né? Nós tínhamos 2 irmãos que moravam aqui para estudar e trabalhar, mas principalmente estudar. E aí isso acabou impondo para a família uma necessidade da gente vir toda a família para ter perspectiva de educação mesmo, sabe? De melhores oportunidades de trabalho. E aí, então, isso se consolida aí com a transferência de toda a família no final da década de 60 e início da década de 70, né? Cheguei aqui ainda criança, 5, 6 anos de idade. O nome dos seus pais, o que eles faziam? Meu pai, João Pires de Sá, era funcionário público municipal, né? Trabalhava na prefeitura de Palmeiras de Goiás. A função original dele era na área de fiscalização, mas ele acabou, no final da vida dele, fazendo de tudo dentro da prefeitura. E minha mãe é Ana Oliveira de Sá, dona de casa, analfabeta por completo, né, e que teve uma longa e sofrida trajetória, né, deu à luz a 13 filhos, dos quais apenas 7 sobreviveram, né, até o falecimento dela. O filho, que idade ela tinha quando teve o primeiro filho? Não tem essa memória? Não. E desses irmãos, se pudesse comentar um pouquinho a respeito deles, tu tá em qual escala? Tu é o primeiro, tu é o último, tu é o do meio? Eu sou o caçula dos homens. Nós somos hoje 3 homens e 3 mulheres. Então, assim, uma família hoje de 6 irmãos que não se desgrudam de jeito nenhum. Né? Embora tenha um que mora no interior do estado, aposentou-se também no serviço público e aí foi morar no interior, mas assim, a gente é muito unido, é um laço que a gente herdou da minha mãe, sabe? Esse negócio de estar sempre junto, sempre se protegendo. O que eles fazem, esses 6? A minha irmã mais velha, Zildete, era servidora
técnica administrativa também, ali do Instituto Federal de Goiás, aposentada, tem uma filha que é farmacêutica, atua no ramo de farmácia dessas transportadoras. A Tânia, ela é uma pequena empresária, tem uma imobiliária Matriz Imóveis ali no setor Nova Suíça e atua nesse ramo imobiliário como corretora desde a sua juventude. A Rose, né, Rosimar, ela atua com o esposo dela numa pequena também empresa no ramo hospitalar, trabalha com instalação dessas instalações hospitalares com gás, oxigênio, esse serviço que eles prestam aqui para a rede hospitalar no estado de Goiás, principalmente em Goiânia. Meu irmão Zildevan, que foi servidor da Universidade Federal de Goiás, hoje atua como advogado. E o Maximino, que, como eu disse, é aposentado e mora no interior do estado. Também. Tem uma pergunta que eu faço em todas as entrevistas, que ela tem duas funções. Ela tem uma função de massagear um pouco a memória para o relato que está prosseguindo, mas também de ver o que é lembrado por parte da pessoa. Qual é a imagem mais remota que tu tens de ti mesmo? Às vezes, nas entrevistas, a pessoa lembra até de 2 anos de idade. O professor Colemar Arruda lembrou de 2 anos de idade, descreveu como é que foi. A professora Milka já lembrou um pouquinho mais depois, com 5 anos de idade. Tem pessoas que lembram com 12 anos, 10 anos. Às vezes é uma lembrança que vem de uma imagem, de uma foto de família, ou de alguma coisa, de algum pertence, ou de alguma coisa que falaram. Quando eu faço essa pergunta para ti, assim, qual é a imagem mais remota que tu tens de ti? Assim, eu não saberia precisar a idade que eu tinha, né? Mas assim, eu era bastante novo. Eu me lembro ali no cotidiano da nossa casa, né? A gente brincando no quintal, comendo frutas, né? O quintal da nossa casa era muito grande, tinha grandes pés de manga, de goiaba. Então aquilo era criança bem pequena, comendo essas frutas ali do próprio pomar, né, no quintal da casa. Tinha alguma brincadeira assim, ou alguma coleguinha que não seja os familiares? A gente tinha, morava de frente uma casa que tinha também muitos filhos, principalmente filhas. A gente se dava muito bem com eles. Então eu me lembro assim de ir para lá, minhas irmãs íamos para lá, passávamos boa parte da tarde. A dona da casa, que era a madrinha da minha irmã, fazia biscoitos para gente e lanchar à tarde. Aquela meninada ali, os filhos dela, né, as filhas dela, com eu e as minhas irmãs mais novas, a Tânia e a Rose. Chegando em Goiânia, aonde que tu lembra de ter estudado, assim, se a gente puder falar E aonde que tu morava aqui, como é que era a casa, como é que era o fluxo, assim, de trânsito, né, dos teus pais e tu para a escola, porque a criança é mais a escola. Escola e muita diversão, né? Era daquelas crianças mais levadas, assim? Não, muito, né? Não ficava dentro de casa de jeito nenhum, era terrível. Quando mudamos para Goiânia, a gente veio morar aqui na Vila Nova.
no final ali da 4ª Avenida, numa casa alugada, dividia a casa, o lote, melhor dizendo, com a proprietária da casa. Então a proprietária morava num barraco no fundo, num barracão, e a gente na casa, na parte da frente do lote, né? E ali de frente à nossa casa tinha um campo de futebol, um campo de terra batida mesmo. Ali todo final de dia, principalmente o final de semana, era de manhã, tarde, times de futebol brincando ali o tempo inteiro, né? Então, essa era a minha infância. Quando a gente não estava jogando bola, estávamos soltando pipa, estávamos jogando finca ali, né, que era tudo na terra batida, não tinha asfalto, não tinha calçada, era isso, né? Então a infância foi muito assim, brincando dessa forma. E estudei aqui no Murilo Braga, na Vila Nova, e aqui no IEG, né? Tinha ali a parte também no ensino fundamental, eu estudei também lá. Então, essa foi a minha infância, assim que cheguei de Palmeiras de Goiás. Continuou jogando bola? Porque a bola é meio que unânime, assim, né? Mas depois gostava de jogar? Em que posição jogava? Olha, eu nunca fui um craque, então assim, isso aí, na infância até gostava, mas o fato de não ser muito habilidoso levou logo a desistir. Aqui, cheguei a jogar um pouco aqui nos times que o sindicato promovia, né, campeonatos ali em torno da nossa sede social, e então cheguei a jogava como goleiro, mas desisti rápido dessa profissão. Até porque fui dando prioridade a outras questões da vida, e o futebol foi ficando para depois. Joãozinho, se me permite, eu tenho uma impressão, que não é só minha, porque eu já escutei de outras pessoas, da tua diplomacia, né, da tua capacidade de escuta, né, de uma fala mais organizada e vagarosa, né, que vai analisando com muita tranquilidade as coisas, né, que transmite, mesmo na militância, que é algo que, quando tem que ir para a rua, é algo mais embativo, assim, combativo, mesmo assim tu continua sempre te preservando nessa condição assim de tranquilidade. Tu é assim mesmo? Como é que é? Como é que tu administra essa tua personalidade? E se ela sempre foi assim, né? Olha, não saberia dizer se sou assim no cotidiano familiar, né? São ambientes diferentes, né? Acho que no ambiente familiar eu sou mais impaciente, mas aqui com a militância política, sindical, é um exercício que a gente tem que fazer permanentemente, né? Porque a militância política sindical ela é uma construção de relações. Se você não sabe lidar com as emoções em detrimento da razão, você pode, né, causar mais problemas do que conseguir diálogos, né, construir diálogos, construir ações verdadeiramente efetivas, né? Então, eu acho que eu consigo, eu qualificaria dessa forma, eu acho que eu consigo melhor lidar com essa relação de razoabilidade
emocional aqui no campo político sindical. É uma balança? É uma balança. Quando tem que pegar umas relações mais duras aqui, que tem que usar toda a diplomacia, em casa a coisa pesa. Acaba descarregando lá, perdendo a paciência com mais frequência lá, é verdade. Mas eu acho que eu procuro equilibrar bem. Quando é que tu entra na UFG? Como é que foi essa história? Eu sempre penso que seja um caos. A entrada de cada pessoa é um caos, né? Porque tem uma burocracia, tem um início, tem uma mudança de vida, né? Se a gente puder recordar o teu ingresso aqui, que data foi, se puder comentar sobre isso. Assim, eu tenho 2 períodos, né, de relação que são ininterruptos, né, mas historicamente são 2 períodos diferentes, né. Eu entrei com 15 anos de idade aqui no mundo da universidade. Eu entrei prestando serviços, né, como operador de uma fotocopiadora que o Sintefesgo, na época, a Azufego, prestava, né, esse tipo de serviço à Universidade Federal de Goiás. Então eu entrei nessa condição com 15 anos de idade, em 1978, final de 78. E aí, em 81, eu entro aí sim para o quadro da universidade. Mas esse período aí eu não tinha muita relação com a militância política. Então eu era um servidor da universidade, lotado ali em torno da reitoria da UFG, né, na Secretaria dos Órgãos Colegiados, onde eu fiquei lá mais de 14 anos prestando serviço na universidade, nesse órgão, né, melhor dizendo. Então, em 81 eu passo efetivamente a ser do quadro da universidade, então tenho esse laço. 15 anos eu entro como prestador de serviço terceirizado e aos 18 anos eu entro para o quadro da universidade. E de onde que vem a leitura política? Né? Porque tem a questão da consciência, que ela advém de diversos estímulos, né? A gente pega o bastão de alguém que está fazendo uma trajetória para dar prosseguimento, né? Em todos os âmbitos. De onde é que vem teu engajamento, digamos assim? Aí você me enrolou. Assim, eu sou de uma família, como eu disse, muito humilde, né? Uma mãe analfabeta por completo, não sabia nem assinar o nome, e de uma pobreza muito grande. Então, assim, eu cresci muito com uma perspectiva de que precisava, que o mundo é muito injusto, né? Enquanto eu tinha vizinhos em Palmeiras de Goiás muito ricos, vizinho de muro, e do outro lado, a casa que a gente morava, as paredes eram de adobo e com frequência caía uma parte da parede, a gente mudava para o outro cômodo para poder não ficar no relento. Então essa pobreza muito grande despertou em mim essa luta por justiça social, né? Quando isso aflora de fato no movimento das diretas já, né? Quando teve o comício
em Goiânia, eu já atuava no movimento da Igreja Católica lá no bairro onde eu morava, né? E onde ali a gente construiu várias coisas, a gente levou escola pública para o bairro, levou asfalto. Então, quando vem o comício das diretas, eu dei um salto de qualidade. Aí eu saí daquela atividade ali no bairro para um patamar de militância política partidária maior, e aí passo a ter uma outra relação. Aí no bairro nós fizemos um movimento para constituir uma associação de moradores, já que a gente tinha um patrimônio ali, né, já de luta por asfalto, como eu disse, por escola pública, água tratada, etc. Então, e aqui na universidade eu venho para dentro do sindicato, né? Que na época era a associação. Então, começo a participar das atividades, das assembleias e também de congressos, né, da nossa federação. Então, eu diria que talvez por aí. Sim. Porque tem uma formação que ela vem da prática, de rua, de militância, e tem uma parte que é de formação de estudo mesmo, né? De estudo das experiências, né? Políticas mundo afora, que ajudam a pessoa a situar. Nesse sentido, assim, tu teve mais essa formação teórica ou foi a mais na prática? Não, a minha militância, ela tem inclusive esse erro, né? Que o viés da prática em si. Sou muito relaxado com essa questão do estudo, né? Embora nessa época, aí, no final da década de 80, eu ingressei num curso de história, mas aí priorizei a prática da militância e acabei não concluindo o curso de história, mas é predominantemente uma militância ativista, né? E cometo esse erro estratégico, né, e fundamental para as ciências políticas, que é associar isso também ao estudo, né, à teoria, ao desenvolvimento da teoria. Mas acho que tu e o Lula são singularidades, assim. O Lula teve ele deu um salto importante de qualidade durante o período que ele ficou encarcerado em Curitiba, né? Então ele passou a ler bastante, né? E é visível nesse terceiro mandato dele o conhecimento teórico que ele adquiriu ali com a enormidade de leitura que dizem que ele fez e que ele também cita, né? Mas eu não passei por isso e espero não passar, né? Será que vai acontecer isso com o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro pode ser preso hoje, dia 21 de outubro. Está em prisão domiciliar, né? Prisão domiciliar, mas a gente ainda convivendo com a incerteza de quando será a sua prisão definitiva, né? E pela qual ele já foi condenado, porque a prisão domiciliar não foi ainda, é uma medida preventiva de um outro processo, né? Mas ontem nós nos deparamos com uma manobra esdrúxula do ministro Fux, né?
para retardar a prisão do Bolsonaro, pelo menos por mais alguns meses, né? Dias ou meses, que foi pedir vistas do voto dele, né, para fazer algumas reformulações lá no cálculo da pena, e que isso aí é só uma medida protelatória, né? Mas nós vamos conviver com a prisão dele e de tantos outros, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Vamos poder comemorar isso. Nós só estamos retardando essa comemoração. Mas nós que lutamos tanto, né, fomos tantas vezes para a rua, lembro perfeitamente de dividir aí as ruas de Goiânia com você e tantos outros aqui da universidade, em torno do tsunami da educação, né? Aquela luta contra os cortes que Bolsonaro fez à educação, às universidades, os recursos das universidades, né? A luta pelas vacinas, né? Também foi um período que a gente fez grandes mobilizações ali, ainda na pandemia, todo mundo obedecendo uma regra na manifestação, distante, tantos metros, use máscara, álcool gel, cada um com seu vidrinho de álcool gel na bolsa ou na mão, você entendeu? Mas assim, nós vamos poder comemorar todo esse esforço com a prisão dele. Joãozinho, se a gente pudesse pegar as fases de 81, teve essa primeira fase tua, né? 15 anos antes, fazendo fotocópias, não era ainda um trabalhador formal da UFG, mas esse primeiro período de 81 a 85, que é o período de final do regime militar, né? Se a gente pudesse recordar algumas coisas, aonde que tu trabalhava especificamente, o que tu fazia e como que foi essa mobilização, porque a UFG, inclusive, na Faculdade de Educação, tinha um abaixo-assinado, né, para as pessoas irem ali contra o regime. Se puder recordar, assim, o que tu tens na tua memória desse período antes da redemocratização. Como eu disse, assim, eu não fui um militante ativo nesse período. Eu trabalhava ali na Secretaria dos Órgãos Colegiados, que era um setor vinculado à reitoria, mas ficava no prédio do ICB3, né? Atuava ali na época era datilografia, das atas dos conselhos, fazer a impressão por mimeógrafos das atas para poder, das resoluções dos conselhos, etc. Então não era uma pessoa muito ativa. Agora tem conhecimento dessa trajetória, né? O movimento, principalmente de professores, era um movimento muito politizado, né? Já naquele período de final da década de 70, né, com grandes greves, grandes mobilizações aqui no interior da UFG, era referência no movimento sindical goiano, né? Então, assim, acompanhava isso, mas acompanhava à distância, sabe? Mas é memorável a greve que foi feita, né, pelos professores ali no final da década de 70, né, contra o regime militar. Foi uma greve muito dura, né? O movimento, isso espelhou também o movimento estudantil, né, que fez grandes manifestações, e manifestações que eram sempre reprimidas com muita truculência pela polícia militar, pelas forças especiais aí do exército, né? Então era muito agressivo.
a violência policial contra o movimento estudantil e contra o movimento de professores. Então a gente acompanhava isso, via isso acontecer, mas participava à distância. E quando que dá a tua entrada no sindicato, digamos assim, como liderança, né, como agente forte, né, de mobilização e de defesa da categoria? Teve alguma fase antes, ali depois de 85? Teve alguma fase antes? E quando que tu entra no sindicato? Só fazer uma correção, não tem esse negócio de uma militância forte. Eu sempre procuro ser um militante mais discreto, né? Eu não gosto, pela minha característica de formação como técnico administrativo na universidade, eu gosto de ficar mais na estrutura, nos bastidores. Então, eu não me qualifico como uma grande liderança, um grande mobilizador, não. Eu busco contribuir, né, com o que é possível, mas eu qualificaria assim, a ascensão na minha militância na categoria em torno aqui do sindicato a partir dos anos 90, porque eu tive uma interrupção aqui de 87 a 90, eu fui para o Tocantins, da universidade para o governo do estado do Tocantins, onde eu atuei na área da saúde por mais de 2 anos e meio. Quando vem o Collor, né, quando o Collor é eleito e empossado, um dos primeiros atos dele foi obrigar que todo o servidor público federal retornasse para o seu órgão de origem, né? Embora tinha uma vida estabelecida lá no Tocantins, eu acabei tendo que retornar, né? E aí, a partir daí, começa a minha ascensão mesmo, de fato, no sindicato. Então, eu passei a ser delegado sindical lá na minha unidade de origem, né? Daí a pouco eu passei a compor também a direção do sindicato. Aí essa é uma longa trajetória. E a unidade de origem? A minha unidade de origem era a SOC, né? A SOC. Vinculada ao gabinete da reitoria. Que hoje eu acho que nem tem mais SOC, né? Não, ainda... Existe ainda. A SOC é a Secretaria dos Órgãos Colegiados. Dos órgãos colegiados, né? Que organiza o Consune, que organiza toda a burocracia, né? Não só o Consune, todos os conselhos. Todos os conselhos. Ali o volume de trabalho é extremamente grande, né? Bom, redigir, que eu imagino que tu redigia, datilografar, estar em contato com os regulamentos, foi também uma porta de abertura para o entendimento das relações de poder e da UFG? Sim, sim. Ali a gente se relacionava com as grandes decisões, né? Na medida que a gente tinha que secretariar, eu era auxiliar, né? Tinha a secretária executiva e tinha, né, o nosso diretor à época, que era um advogado assim, com uma capacidade elaborativa muito grande, ele que era o diretor lá, o Luiz Coqueiro. Então mas a gente acabava auxiliando, então participava das reuniões dos conselhos, né, do CEPEC e do Consune e do Conselho de Curadores. Então você acompanhava, né? Assim, tem uma coisa que para mim é ainda muito emblemático, né? Quando eu ando pelas estradas, Brasil afora, né? A gente vê muito a plantação de sorgo, né? Como uma opção hoje do agronegócio, né? E a universidade
promoveu um debate muito grande sobre o desenvolvimento do sorgo, pesquisa para o desenvolvimento do sorgo. Então foi palco de muitas reuniões do conselho, dos conselhos da universidade, tanto do CEPEC, depois os convênios que a universidade fazia para o desenvolvimento do sorgo em Goiás, né? Então, é muito interessante essas questões, né? E essa relação de poder, né? Um papel de cada reitor, desde a Cassimiro, né? Passando aí por tantos outros reitores que vieram na sequência. Tem duas coisas que me vêm à mente aqui, dos relatos, das entrevistas, que são os campos avançados, que depois se transformaram em autônomas, né? E as resoluções, né? Eu lembro muito da entrevista da professora Cassimiro, falando dos campos avançados, e do Nelson, falando das estruturas, das resoluções, enfim. Nesse sentido, assim, desses dois temas, assim, o que tu poderia comentar a respeito até de uma análise sindical disso, né? Da estruturação, do ponto de vista da burocracia, das suas resoluções, que são garantidores, né? E organizadores das condutas, e os campos avançados, né? Que hoje a universidade criou, no mínimo 3 universidades, para que eu tenha de lembrança: Jataí, Catalão e Tocantins. E no Piauí também, né? Em Picos. Assim, eu acho que, do ponto de vista dos campos, né, a questão mais relevante de tudo é o papel da universidade de interiorizar a perspectiva de ingresso, né, e levar o ensino superior para o interior do estado, né, e que isso tem uma grande importância, né? Você pega hoje as universidades do Tocantins, que você cita, que surge ali através do campus de Porto Nacional, né? Foi a base principal para a criação da Universidade do Tocantins. Aqui em Goiás, a UFJ e a UFCAT, através dos campos da universidade. Quer dizer, hoje são universidades de referência extremamente relevante, né, para o ensino superior no país e também para aquelas regiões ali, né? Então, o papel de levar a educação pública de qualidade para setores, né, para o interior do estado, foi de grande relevância, né? Quanto à estruturação, assim, esse foi sempre um processo doloroso, né? Porque assim, trabalhar com a educação é você sempre estar se sacrificando e tentando tirar leite de pedra, né? Então, a cada perspectiva de construção que a gente tinha, era sempre uma luta, porque você não tinha a perspectiva de recursos suficientes, você não tinha garantias, né, de estrutura suficiente. A gente viveu isso lá
no passado e ainda vive, né? Nós estamos aí num processo de construção de um campus importante ali na região do entorno, na cidade ocidental, em que você ainda continua, 66 anos de universidade, deparando com os mesmos problemas, né? Então, o processo de estruturação da universidade, embora ela se tornou uma das maiores universidades do país, né, isso foi a base de muito sacrifício, de muito esforço coletivo e individual para remar contra essa maré, né, de você sempre ter necessidades de melhorar o ensino, a pesquisa, a extensão, mas sempre se esbarrando na falta de estrutura, na falta de recursos, né, disponíveis, né? E aí a universidade sempre conviveu com isso, vai continuar a conviver com isso, porque infelizmente a nossa cultura não é a cultura de valorizar a educação pública, né? Em relação à sua trajetória no sindicato, já falou que lá nas diretas já teve, né, um insight interessante, uma sofisticação de leitura, né, e intervenção. Ao longo da tua trajetória, poderia lembrar de algum momento assim mais crítico? Porque a condição dos técnicos administrativos oscilou ao longo desse tempo, né? Tem relatos de alguns anos atrás que tinha muita dificuldade, né, em garantir uma remuneração mínima e, enfim, aí os técnicos administrativos também, eles iam procurar outras coisas para concomitantemente à universidade trabalhar. Não que isso não aconteça hoje, né? Mas se tu pudesse comentar a respeito dessa trajetória, assim, do cargo de técnico administrativo, e se tu puder fazer uma análise de como que tu está sentindo, assim, que são os desafios hoje e qual a perspectiva que tu acha que seria interessante de garantia de direitos, né, para minimamente os técnicos continuarem fazendo o seu trabalho com afinco, com a qualidade que demonstraram ao longo da história. Assim, a gente sempre encontrou um problema muito grande no interior das nossas instituições, que foi o reconhecimento do papel do técnico administrativo na construção da universidade, na evolução da universidade, né? Então essa dificuldade, ela não é um problema local, ela é um problema nacional e é um problema de governo, né? Em que que cria uma relação de instabilidade. Tem momentos, tem governos que a gente acaba avançando um pouco nessa relação, né, de reconhecimento da importância e do papel da nossa categoria, e tem momentos que isso vai para a lata do lixo, né, a ponto de a gente chegar a receber complementação de salário mínimo, né, aí no passado bem recente, porque o governo simplesmente não levava em consideração a nossa categoria, o papel que a gente exerce nas universidades e institutos federais. Eu acho que hoje, né, nós temos uma situação bem melhor, mas isso foi sempre fruto de muito embate, de muita luta política, né? Hoje a gente tem uma carreira, né, uma carreira que busca a valorização profissional, né, uma remuneração decente, mas
ainda é um problema sério, porque hoje a gente conta com ingresso de pessoas já extremamente qualificadas, né? Pessoas já com nível de escolaridade, de mestrado, até doutorado, né, para exercer um cargo de assistente, muitas vezes até de auxiliar, né, na nossa carreira. Isso acaba se deparando com uma necessidade, né, ainda maior para a categoria, né? Então, os desafios hoje é a gente desenvolver a nossa carreira concomitantemente desenvolvendo o papel que a gente exerce na instituição, né? Então, hoje a gente já consegue coordenar pesquisas, né? Mas essa relação ainda ela ainda é muito precária nas nossas instituições. Nós temos uma categoria já bastante qualificada, né, fruto dos méritos que a carreira conquistada a partir de muita luta propiciou, mas ainda precisamos avançar muito no papel da categoria para o desenvolvimento das nossas instituições. Relativizando a mudança de associação para sindicato, né? Quando sai de Azufego para Sinti, e como que não só o UFG, né? É um sindicato não só representativo do UFG. Se puder comentar esse momento de transição, quando que ele foi e qual é a tua leitura a respeito disso, assim? Aqui a gente tem, assim, eu diria, várias etapas, né? A etapa da criação aqui deste instrumento de luta da categoria, lá na década de 80, como uma associação que tinha único e exclusivamente a assistência, né? Então, foi construir a sede social, foi criar aqui uma carteira de convênios médicos, foi de criar uma cooperativa de consumo, né? Uma cooperativa habitacional, né? Um conjunto Itatiaia, por exemplo, foi fruto da luta e aqui do esforço de construção da Azufego, né? Tem um outro conjunto habitacional lá na cidade de Jardim, que também foi fruto de construção, de parcerias que a Azufego fez com a Universidade Caixa Econômica Federal. Então, isso aqui percorreu uma boa parte dos anos 80, né? 70 e 80. Com o processo de luta contra ali o regime militar, então surge também essa necessidade de pleitear melhores condições salariais. Então, ainda como a Azufego, como associação, o sindicato já vai participando desse processo de luta política sindical, cria um dos baluartes para a criação da nossa federação, a FASUBRA. Então, já começa a exercer um papel sindical bem grande, que só vai mudar a nomenclatura de associação para o sindicato na década de 90, ali, por volta de 93. Né?
quando de fato se consolida, né, a liberdade de filiação sindical dos servidores públicos, né? Então, a Azufego passa a ser sindicato ali por volta de 93, mas aí ela já tem, ela na prática já exerce esse papel sindical, né? E com a criação, já na década, agora nos anos 2000, né, com a criação da Rede Federal de Ensino Técnico Tecnológico, né, que a gente passa a ter uma abrangência maior, né, deixando de ser um sindicato com características de representação dos técnicos administrativos apenas da UFG, para também passar a representar os servidores técnicos administrativos, né, dos institutos federais e depois das universidades que são criadas no estado, a UFCAT e a UFJ. Mas isso porque a gente acabou estando dentro de um guarda-chuva que é a carreira que nós conseguimos criar em 2005, né? Então, com o advento da criação da carreira, que foi fruto de uma luta de quase 10 anos, né? A carreira contemplou, né, os técnicos administrativos de todas as instituições federais de ensino, né? Quando é criado os institutos em 2009, a Rede Federal dos Institutos, e o governo investe na contratação, na abertura dos institutos, de criação de novos institutos e abertura de novos campos. Isso se expandiu e deu a condição da gente ter uma representação de fato sindical de âmbito estadual. Vocês imaginaram que com a carreira vocês iam fazer essa mobilização de ser a representação da rede, ou foi uma coisa que vocês se deram conta depois? Olha, não dá para dizer que isso não estava no holofote, porque estava, mas não era um negócio palpável no período de discussão da carreira, porque a representação dos institutos, na época eles eram escolas técnicas, campos isolados, né? Então, a representação sindical deles era fragmentada, né? Aqui em Goiás, por exemplo, tinha representação aqui na escola técnica aqui em Goiânia, uma em Urutaí, outra em Jataí. E me parece que uma em Séries. Então era a representação que tinha nos institutos. Então, mas cada um isolada uma da outra. A abrangência era ali no âmbito daquela unidade, né, que era um volume pequeno. Então, para adquirir forças, eles acabavam fazendo uma luta conjunta com os professores. Então, a representação sindical deles acabava sendo conjunta, professores e técnicos. Então, isso era muito complexo para a gente prever naquele momento. Mas, assim, a discussão política sempre avaliava que era importante trazer para o conjunto da categoria, né, nas universidades, que isso agregaria mais força e poderia trazer ganhos, né, materiais, financeiros, etc. Com a consolidação do PCCETA em 2005, isso acaba se viabilizando meio que de forma
assim, construída no calor da luta, né? Acabou que o governo não sabia o que fazer com eles, vamos colocar aqui também. Como a gente tinha a compreensão de que era correto, aceitamos de pronto, mas não foi um processo calculado. Sim. Surgiu ali no processo do fechamento das negociações mesmo. O governo também precisava dar resposta financeira para eles, que não havia muita diferença do nosso, né? Não havia nenhuma diferença do nosso, melhor dizendo. Então o governo falou, vamos colocar tudo junto. Nós falamos, vamos colocar tudo junto. Um acaso. Um acaso bom. Importante. Um acaso... que foi um avanço grande, né? Tanto para o governo, que tem uma carreira forte, uma carreira de Estado forte, né? E importante, e que valoriza o papel das nossas instituições. Eu queria te pedir para comentar um pouquinho a respeito da maneira de ser o sindicato, da maneira de atuar e da estratégia, né? Porque nasce como associação, no entanto, ainda mantém algumas assistências junto com a militância. E isso dialoga com a interlocução que o sindicato tem com os seus associados, né? Como se manter próximo, como fazer com que o associado esteja em contato com a direção sindical para tomada de decisão, e como é que é essa estratégia, né? Entre assistências, que talvez sem alguns itens da assistência as pessoas fiquem totalmente desamparadas, mas ao mesmo tempo da criação de consciência para atuarem e conseguirem os seus pleitos, né? Pudesse comentar um pouco a respeito disso? Assim, eu acho que a forma simples de dizer do porquê do sindicato buscar desempenhar esses papéis de oferecer serviços assistenciais e ao mesmo tempo que cumpriu o seu papel político sindical, ele está muito ligado com essa questão da valorização da nossa categoria, né? Porque a gente, apesar de ter uma carreira importante na estrutura de Estado, mas a gente é suscetível ao governo de plantão, né? Nós passamos, agora recente, há 7 anos sem reajuste de salário, né? Então foi o governo Temer e o governo Bolsonaro, né? Nós ficamos sem reajuste, nós perdemos quase 50% do poder aquisitivo, né, dos nossos salários. Então, como fazer essa proteção? O sindicato buscou preservar essa origem da sua formação, que é a assistência, né? Viabilizando a assistência para complementar ainda essa desvalorização salarial, né, que a gente tem no serviço público federal. Então, é muito comum na nossa categoria a gente ter esses picos, e esses picos, eles, eu diria,
acaba levando que as pessoas tenham dificuldade financeira e encontram em algumas atividades assistenciais do sindicato a forma de equilibrar melhor, né, as suas condições de vida, né? Então, um convênio médico laboratorial que lhe dê desconto expressivo, uma opção de lazer, de cultura através da sede social, né, onde a gente tem ali várias atrações, como piscina, campo de futebol, música de qualidade com artistas goianos, né, e artistas iniciantes aqui da própria categoria. Então a gente vai conciliando isso, motivado exatamente por ainda essa dificuldade que a gente tem. Nós somos um dos piores salários do Serviço Público Federal, né? Não somos o pior, mas somos um dos piores. E então ele leva a essa necessidade para o sindicato. Agora, o papel do sindicato, sem dúvida nenhuma, tem se fortalecido na luta política para avançar a valorização da nossa categoria, tanto do ponto de vista do seu papel quanto da sua remuneração, né? E aí eu acho que o Sint e Fesgo cumpre bem esse papel, porque ele ele não deixa de encaminhar nenhuma das lutas da categoria, quer seja interna quanto às lutas gerais da categoria, né? Agora, por exemplo, estamos imbuídos de pressionar o governo para o cumprimento integral do acordo de greve de 2024. Nós temos várias pendências ainda, né, como a implantação do reconhecimento de saberes da nossa categoria, né, a RSC. Nós temos a questão das 30 horas, que também é um pleito da categoria importante, a redução da carga horária para 30 horas, entre outras questões, que está emperrada no âmbito do MGI, né? E ao mesmo tempo a gente tem as lutas gerais, né? Nós estamos passando por uma nova tentativa de desestruturação do serviço público, que é a reforma administrativa impetrada no âmbito do Congresso Nacional. Há de se fazer referência àqueles mesmos que tentaram o golpe lá de 2023, do 8 de janeiro, que depois tentou, que promoveu a reforma administrativa, a reforma trabalhista, que retirou o direito dos trabalhadores privados, que promoveu a reforma da Previdência, que retirou o direito das pessoas se aposentarem, né? Então, são esses mesmos golpistas que tentam agora aprovar a reforma administrativa para retirar direito dos servidores públicos e para desestruturar o Estado brasileiro, voltando àquela perspectiva de entregar as políticas públicas na mão de terceirizados ou privatizá-las para exploração do setor privado, né? Privando, isso trará como consequência privar o povo brasileiro de serviços públicos de qualidade. Então o Sint e Fesgo cumpre bem esse papel de compreender essas necessidades e se posicionar nessa luta sindical da categoria sem perder de vista
a sua origem, que é também contribuir com a categoria com alguns ramos de assistência social. A gente comentou que quando teve uma mudança governamental, o sindicato passou a representar outras instituições federais de ensino, né? Por isso o IFES, né? IFESGO, né? do estado de Goiás. Eu queria te pedir para comentar a respeito do fórum, né? Qual é o papel que o fórum tem? Porque eu vejo assim, o fórum é o Joãozinho, é o líder do fórum. Claro que um fórum, como o nome propriamente já diz, ele necessita de um colegiado, né? De articulações, de mais de uma representação. Mas eu queria que tu falasse a respeito do fórum, a importância dele, quando que começou, como que foi a tua articulação para convencer as pessoas que era um instrumento importante. Uhum. E o nome do fórum, que a gente conhece pelo apelido, fórum. Assim, essa aqui é uma das tantas contribuições que o nosso sindicato, né, deu e dá ao movimento sindical, ao movimento social popular goiano, né? Ali por volta de 2013, 2014, nós tínhamos várias categorias no âmbito do Serviço Público Federal em luta para melhorar, né, as condições de vida salariais, né, e também de luta por concurso público, mais recursos para as políticas públicas. Então, e assim, cada um agindo por si só, né? A gente entrava em greve aqui, ficava 3 meses em greve, mas os professores dando aula, né? Sendo que parte ou na totalidade eles também estavam sendo vítimas tanto quanto nós, né? Isso se assemelhava com outras categorias no âmbito do serviço público. Então, por volta de 2013, 2014, nós começamos, né, a tentar reproduzir algumas movimentações que a nível nacional se fazia de luta conjunta. Então, começamos a nos reunir, começamos a buscar a construção coletiva de algumas pautas no âmbito do Serviço Público Federal. Isso ganha novas proporções com o golpe, né, que a Dilma sofreu, e na sequência as políticas adotadas por Temer e Bolsonaro, né? Aí foi ali a emenda constitucional que restringia o gasto com o serviço público, né? Isso acabava privando a população de várias políticas públicas, né, como educação, saúde, né, entre outras. Depois a reforma trabalhista e previdenciária. Então, isso aqui foi consolidando a necessidade da gente criar uma instância que servisse de referência para a gente unificar as lutas, né? E lutar, e dessa forma a gente lutar conjuntamente com os mesmos propósitos. Aí surge, então, o Fórum Goiano em Defesa dos Direitos da Democracia e Soberania, porque na nossa compreensão a gente tem que lutar pelos direitos do cotidiano, né? Melhores salários, carga horária decente, melhores condições de trabalho e etc. Mas a gente tem que lutar também pela democracia, porque nós vivenciamos claramente o golpe que a Dilma sofreu. E o golpe que a Dilma sofreu ali
foi para interromper o avanço nas políticas públicas, né? Foi para interromper o processo democrático que houve no país. Tanto é que o Lula é preso de forma injustamente na sequência, né? E coisa dessa. O país foi dando uma guinada no processo democrático. Então, também essa necessidade era imperiosa para a nossa luta no cotidiano. E a soberania nacional, né? A gente não está isolado do mundo, e o tempo inteiro a gente sendo bombardeado, né, pelo imperialismo, especialmente o imperialismo americano, né? Agora, inclusive a sua camiseta é Brasil Soberano. Faz parte desse processo, né? Que a gente está vivenciando agora, né? Nós estamos, né, sendo atacado pelos americanos aí com a taxação das nossas exportações e também a punição ao nosso judiciário, né? A personalidades do judiciário e também do executivo pela luta, né, pelo desenvolvimento do país. Então a defesa da soberania também entra nesse processo de construção da nossa unidade, né, que aí deixa de ser sindical e também passa a ser social, popular, envolvendo movimentos de moradias urbanas, movimento de luta pela terra, né, movimento estudantil e de juventude, que traz essa pauta da educação muito forte, né, da cultura, do esporte muito forte para dentro do fórum. O movimento de mulheres, né? Então isso também levou a gente a consolidar um calendário nacional assim de eventos que a gente já consolidou aqui em Goiás, como o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é construído e desenvolvido do ponto de vista unitário, né? Então tem sempre uma atividade unitária entre todas essas organizações componentes do fórum. O 1º de maio, né, é sempre um evento central realizado de forma unitária. O Grito dos Excluídos, né, traz a necessidade da visibilidade e a voz de quem hoje é excluído, é a população de rua, é a população desempregada, a população que vive nas periferias, marginalizadas, né? O Dia da Consciência Negra. Então, a gente acaba, em torno do fórum, cumprindo esse papel de unidade, né, na ação política. E o Sintefesgo, assim, não só a mola não é só o movimento que puxou isso lá no início, mas é hoje uma mola que ajuda a impulsionar todo esse processo, né, cumprindo um grande papel na referência. Eu de vez em quando eu ouço aí um pouquinho além, né? Como a gente também envolve algumas siglas partidárias e também alguns parlamentares democráticos e progressistas, né, especialmente os parlamentares do PT, que estão aqui no âmbito do fórum permanentemente, né, nós ousamos dizer que é um instrumento que a gente tem em Goiás que pratica a política da frente ampla, né, na sua mais complexa forma, que é a articulação do movimento social, popular e sindical. A respeito desse servidor que está chegando mais recentemente, né? A gente até conversava em off ali a respeito disso, né? Esse servidor que ele é pressionado também
para ter um estilo de vida que contemple a vida contemporânea, com mais gastos, né? Se poderia falar ascensão do capital, né? E como que ele está se relacionando com a UFG, no caso, ou se no caso dos IFES, com a sua própria instituição, com o sindicato também, né? Mas como que tu tá vendo assim essa relação que intuo que antes, como ela era mais permanente, a pessoa acabava aderindo mais, engajando mais na instituição, né? Se puder comentar a respeito disso, qual é a tua análise sobre essa situação? Eu acho que esse é um desafio que a gente vivencia, né? E aí não é um problema apenas nosso no âmbito das universidades, mas eu acho que nós temos uma vantagem, porque no âmbito do serviço público, nas universidades e institutos federais, a gente tem renovação permanente, tanto de professores quanto de técnico administrativo, né? Então, a gente vivencia isso permanentemente, diferente de outras categorias, né, no serviço público federal, apesar do governo democrático e progressista do Lula, entendeu? Tem algumas áreas do setor público que hoje, a forma de investimento é via terceirização. Terceirização, assim, a torta e a direita. Não é o nosso caso nas universidades e institutos federais. Então a gente tem essa vantagem. Mas a gente vive esse dilema, né, da sociedade hoje, né? As pessoas querem resultado rápido, né? E como as pessoas entram tanto na nossa categoria quanto na categoria de docentes no interior das universidades e institutos, já no pico da sua formação, né? Doutorado, pós-doutorado, né? Elas querem resultados rápidos, né? Isso é natural, né? E o processo de luta, da luta sindical, ele é árduo. E assim, a gente no âmbito da educação é sempre muito penoso. Cada conquista é um parto, né? Então, essas pessoas não têm essa formação ainda. Chegam aqui, não tem essa perspectiva, né? E até que isso se forme é um processo longo, né? No passado era mais fácil, a gente imagina que era mais fácil, mas era mais fácil porque o salário era muito ruim, né? O trabalho era muito mais degradante, o papel da categoria era muito mais degradante. Então, as pessoas compreendiam isso de forma mais rápida, a necessidade batia de forma mais rápida. Hoje não, né? Não é raro um técnico administrativo que tem mais de um emprego, ou no mínimo ele está aqui e está se preparando para um outro concurso em uma outra área cuja remuneração, cuja valorização é maior. Então isso é muito comum, né? Sem falar as possibilidades que a universidade, né, e os institutos dão hoje, né, através de projetos de pesquisa, né, que é um mundo extremamente ampliado hoje no âmbito das nossas instituições. Então, esse processo de formação e de trazer o recém-ingresso nas nossas instituições para dentro do sindicato
ele passou a ter um grau de complexidade maior. Mas, diante, assim, eu tendo como referência o Sintifesgo, diante do papel político que o Sinti tem, ele acaba cumprindo bem essa relação com a categoria. A gente tem o tempo inteiro o ingresso, né, dos recém-filiados para as fileiras aqui do sindicato. Não é um negócio expressivo, mas é importante, né, o volume de adesões às fileiras do sindicato dos recém-ingressos. Mas é fruto desse esforço, do papel que o sindicato exerce. Vamos nos encaminhando mais para o final agora da nossa conversa, do nosso papo aqui. Eu vou começar a fazer as perguntas mais finais. A respeito da perspectiva do sindicato, assim, é difícil fazer previsões, né? Até porque depende muito das eleições gerais, das eleições em todos os âmbitos, das eleições internas, né? Das movimentações, digamos assim, da correlação de força. Mas se a gente pudesse fazer um exercício a partir do teu olhar, assim, do sindicato, né, para a categoria, assim, como é que tu enxerga essa perspectiva? Não sei se é daqui a 5 anos, 10 anos, ou enfim. E quais as vacinas que talvez a gente deva aplicar aí para não ter perda de direitos e tudo mais? Assim, eu compreendo que nós estamos diante de um problema muito grave e que a depender do resultado vai ter que reformular tudo. Então, assim, de imediato a grande perspectiva é a derrota da reforma administrativa, porque isso aqui, para as políticas públicas e para os servidores públicos, é o norte, é o que vai ser amanhã, entendeu? Nós podemos ter o servidor público sem estabilidade, servidor público não mais os concursos públicos e contratação de terceirizados com salários diferenciados, tal. A privatização e de políticas públicas, a falta de recursos financeiros para as políticas públicas, o fim das carreiras, né, que a gente conhece no âmbito do serviço público, como a nossa do PCCETAI. Então, tudo isso aqui, com a reforma administrativa, pode ser jogado por terra, né? Hoje, os recursos previstos na Constituição Federal para a saúde e educação, com a reforma administrativa, se ela for aprovada como está posta, pode acabar amanhã. Então, eu acho que de imediato a perspectiva, e não temos outra, é essa, é derrotar a reforma administrativa no Congresso. Agora, se a gente quer pensar no âmbito do serviço público para o futuro, nós temos cada vez que apostar no fortalecimento da nossa organização, né, para defender a democracia, defender um projeto sustentável e alternativo para o país, né? Esse quadro político que a gente vivencia, né, de um Congresso Nacional, né, com aquela maioria de
representação das elites do agronegócio, elite empresarial e elite banqueira, ele demonstra o tempo inteiro que não interessa ao povo, que não vai governar para o povo, né? Então, se a gente quer estabelecer uma perspectiva de longo prazo, nós temos que pensar que os sindicatos precisam avançar essa discussão com as suas categorias, também sobre o papel político delas para que a gente possa construir governos, né, representação no Congresso Nacional e também no governo, que mais se alie com as nossas necessidades, né? Porque nós passamos e estamos passando por um processo de ofensiva neoliberal e de crescimento da extrema-direita no país, que está preocupado se vai dar anistia para os golpistas, para os corruptos, se vai blindar os bandidos das emendas parlamentares, né, daqueles corruptos que roubam uma parcela significativa do dinheiro que é para investimento no país, que escoa pelas emendas parlamentares, que grande parte acaba no bolso desses parlamentares. Está preocupado com as questões ético-raciais, né? Então, nós precisamos alterar essa perspectiva. Então, a longo prazo, nós temos que aprofundar esse debate no âmbito das nossas categorias. Eu acho que o Sintifesgo faz um pouco isso, mas precisa melhorar, que Brasil a gente quer, né? Nós sabemos que nós queremos uma universidade, os institutos federais, né, grandes, cumprindo o papel no campo da educação, da pesquisa e da extensão de qualidade laica, mas, e também precisa ser democrático, e aí nós temos um passivo grande aqui no âmbito das universidades, que é o fim da lista tríplice na eleição de reitor, né? É a possibilidade de técnicos administrativos disputarem esses cargos também, né? Como eu disse, nós temos técnicos administrativos extremamente qualificados. Então, o processo democrático nas universidades e institutos precisam avançar, mas nós precisamos pensar no país, né? Se a gente avança o país, a gente avança internamente também. Então, o grande desafio, a grande perspectiva é a gente não permitir, com as eleições de 2026, um retrocesso do pouco que a gente conquistou agora, mas sim que a gente avance ainda mais, elegendo verdadeiros representantes no âmbito do legislativo como do executivo. Essas entrevistas que eu tenho feito para o projeto UFG Memória e Relatos, elas são realizadas com pessoas que têm longa trajetória, né, na instituição. E, por conseguinte, essas pessoas, ou muitas estão aposentadas, ou algumas estão perto de aposentar. E eu queria que tu pudesse comentar a respeito da tua visão em relação ao sindicato para as pessoas que vão se aposentar ou que estão aposentadas, né? Como é que tu vê o papel do sindicato? E aí, junto uma pergunta pessoal a respeito da tua aposentadoria, se tu já pensou sobre isso, porque a aposentadoria, por uma ótica, ela é um intervalo, né? Ela é o gatilho de uma finalização de um processo para instauração de outra. Algumas pessoas
passam por esse processo como se nada tivesse acontecido, porque continuam trabalhando da mesma forma, outras não, outras seguem outros caminhos. Queria que tu pudesse fazer um comentário sobre isso no âmbito mais geral do sindicato e no teu pessoal. Assim, eu acho que no âmbito do sindicato a gente precisa dialogar muito mais com as nossas instituições do ponto de vista da preparação das pessoas para a aposentadoria e do acolhimento da pessoa que se aposentou. São muitas as ações no âmbito das nossas instituições que buscam fazer isso. Mas como você disse, é assim, é um rompimento de um ciclo para outro, e isso, né, leva a mudanças extremamente grandes na vida pessoal das pessoas. Se ele não tiver mecanismos constituídos, ele não consegue manter ou dar continuidade a um processo de relação com a instituição que não é mais de trabalho, mas ela pode ser de outra forma, né? Ela pode ser através dos programas de extensão, através de várias iniciativas possam ser constituídas. Então eu acho assim que é uma questão que é permanente, é uma discussão que a gente tem que fazer com as nossas instituições de forma permanente, porque é sempre um desafio, porque você está lidando com pessoas, cada um com um estilo, cada um de um jeito, né? E como a instituição acomodar isso de forma coletiva, né? É a mesma dificuldade para o sindicato. A gente busca, né, via a nossa sede social, via alguns programas, nós temos aqui o coral, né, Vozes do Cerrado, nós temos o curso de pintura, tudo como iniciativa, tem o baile dos girassóis lá na sede social. Então, iniciativas que busca oportunizar para quem está se aposentando e o aposentado se manter no âmbito das nossas instituições, no âmbito do sindicato e dos colegas, né, dos amigos que construiu ao longo da vida, mas isso encontra várias barreiras, várias dificuldades, porque você tem que acomodar o jeito de ser de cada um, de estimular, né, cada um para que esses programas possam ser bem-sucedidos. Assim, do âmbito pessoal, eu sou daquela parcela considerável no âmbito das nossas instituições e do serviço público de um modo geral, que já completou, né, já até que passou o tempo para a aposentadoria, mas não conseguiu estabelecer uma perspectiva, o que vai fazer depois. Isso acaba virando, com o passar do tempo, ao invés de você achar uma perspectiva, ela só vai problematizando, né? E aí você vai ficando, né? Mas assim, isso atinge um percentual grande da nossa categoria, né? O que eu vou fazer depois, né? E isso é um troço que é muito grave. Nós já tivemos colegas que
que não deu conta de encontrar um caminho, uma forma adequada para poder fazer essa transição, e acabou se perdendo aí com vícios e outras mazelas, né? Até mesmo doenças que aflorou devido a esse processo. Então eu estou nesse limbo aqui, né? Eu sei que vai ser importante para a instituição, a renovação, né? Mas eu ainda não consegui saber o que eu vou fazer de mim mesmo, sabe? Eu sei que e assim, e para o sindicato isso não é também importante, não é bom, porque o sindicato não é um armário que vai guardando ali. Cabide não, porque o sindicato não dá assistência financeira para os seus diretores, né? Mas ele não é um armário para ficar juntando ali quem não tem o que fazer, né? Ele desenvolve programas, mas na direção eu não vou ficar aqui eternamente. O sindicato não pode trabalhar com essa perspectiva de dirigentes eternos, né? Então eu também preciso saber lidar com isso, né? Eu vou ter que sair uma hora e já está passado da hora, mas... Já tem tempo para aposentar? Já, se não me engano, fiz 45 anos de contribuição agora em setembro. Então já extrapolou bastante. Mas tem também aquela questão, né? Se tu coloca muita gente nova, não tem a memória. Então a transição, né, de trabalhar com pessoas novas, porque quanto antes tu formar elas, melhor elas vão render, mas também dos com maior trajetória participarem desse processo. No âmbito do serviço público isso é mais complexo, né? Porque você trabalha com processos, aí processos é mais fácil você, né? Agora, no âmbito do movimento sindical, a memória é extremamente relevante. E a gente busca praticar isso aqui na renovação, sempre que a gente promove nas direções do sindicato. Então, assim, pelo menos a nossa força política sempre busca compor chapas com uma parcela de pessoas com experiência, né, que já está dentro da estrutura sindical, com renovação, né? Agora, por exemplo, nós temos uma gestão com um percentual bem grande, né? Me parece que mais de 60% do pessoal é um pessoal novo com pouca ou nenhuma experiência de movimento sindical ainda. Está começando a se formar agora. Então, aqui a gente consegue pensar isso de forma prática, mais tranquilamente. E a gente está praticando isso já há muito tempo. A gente vem fazendo uma renovação. Mas na vida da instituição isso é mais complexo. Para fazer uma marcação assim... E aí eu acho que esse papel desse programa que você faz de entrevistas é relevante para contribuir com essa memória, com essa experiência, né, de universidade que se forjou uma das grandes universidades, os nossos institutos aqui com grandes referências nacionais. Antes de eu fazer as 3 últimas perguntas, eu queria só para demarcar os cargos que tu tivesse aqui no sindicato. Hoje, qual cargo que tu estás? Não, eu não dou conta disso, não. Assim, o mais importante eu diria que é o primeiro cargo e o último. Eu vou pegar dessa forma, para poder dizer que, assim, comecei como representação na unidade, né, que eu trabalhava. Hoje a gente chama de delegado sindical, né? Então,
aquela ponte do sindicato com a categoria ali na sala de trabalho e da categoria com o sindicato foi um dos cargos que eu achei de maior expressividade, porque assim, tinha uma assembleia e tomava-se as decisões nas assembleias, obviamente nem toda a categoria ali da unidade veio, mas um volume que veio, e principalmente o delegado, tinha que chegar lá e dizer, lá nós aprovamos isso, discutimos isso e tal, tal dia vai ter tal evento, nós precisamos... Então, o delegado e a delegada faz essa ponte, né? Chegou um funcionário novo, eu estou aqui para te apresentar o sindicato, né, para você filiar no sindicato, fortalecer a nossa luta e tal. Aconteceu tal coisa lá, ou o chefe gritou, ou o colega gritou com outro colega. Estou aqui para trazer assistência do sindicato, vamos ver o que é preciso. É só uma conversa interna aqui, a gente resolve. Ou não, é preciso uma movimentação maior, o sindicato precisa trazer assistência jurídica aqui para você. Então esse foi um cargo expressivo da atividade sindical que eu exerci ali no ICB3. Então, e o primeiro cargo. O outro é o que eu estou praticando atualmente, né? Vamos dizer que é o último. É de coordenador, né, geral, coordenador geral não, coordenador de... nós temos titular e o vice, eu estou como titular, mas na prática atuo como vice, de comunicação do sindicato, né? Aqui dividindo uma responsabilidade fundamental para o momento que a gente vivencia, que é a desenvoltura na comunicação, né? Isso é tanto importante politicamente para a mobilização, como para o desenvolvimento das ações, mas também para a conscientização. Então eu desenvolvo esse papel aqui com o Murilo Ferraz, né? Que é uma renovação aqui que a gente buscou e está dando uma contribuição fantástica aqui para agilizar, para estruturar nossa comunicação. Então esse é um cargo assim que eu também qualificaria como de grande relevância. Embora já fui coordenador geral do sindicato por uma gestão, né? Mas eu faria referência a esse primeiro e ao último. E o Murilo que trabalha comigo na Reitoria Digital, no YouTube, nesse projeto, um rapaz fantástico. Muito bom, muito bom. E assim, a categoria merece o investimento na área da comunicação, e o Murilo tem ajudado a gente a perceber como investir, tanto do ponto de vista de conteúdo quanto de instrumentos mesmo para fortalecer esse setor de atuação do sindicato. Aquela pergunta inicial lá do João criança, né? Que estava lá comendo manga, goiaba, na árvore, lá no quintal, ainda em Palmeiras. Se a gente pudesse ter um diálogo possível, e qual seria esse diálogo? Do João hoje, se a gente pudesse materializar essa criança aqui, a criança interna, né, do João. Esse diálogo tem uma filosofia que a gente faz em todas as entrevistas, e aí saem respostas mais diretas ou comentários mais abrangentes. Teria alguma coisa para tu dizer para o João criança, se a gente pudesse voltar lá atrás, lá em Palmeiras, lá naquele pátio, assim, pegando uma manga ou outra, alguma coisa para falar para ele, e vice-versa, se ele pudesse estar aqui conosco agora, ele teria alguma coisa para te falar? Eu não sou bom nisso.
essas questões pessoais para mim sempre foram relegadas. Eu consigo pensar bem, raciocinar bem sobre o esforço coletivo, as lutas coletivas. As questões pessoais, para mim, não são fáceis, nunca foram fáceis para ser exposta. Então, assim, para ser simples e ligeiro, diria que o grande problema meu foi a dificuldade de formação, sabe? Eu deveria, a criança lá deveria ter insistido para que eu cuidasse melhor dessa questão da minha formação acadêmica, e coisa que eu não soube fazer. E eu diria para ele hoje, não faça isso, procuro fazer isso com os meus filhos, procurei fazer, e ainda tem uma filha de 11 anos, né? Qual é o nome dela? Maria Luísa. Tenho 3 lindos filhos, né? Maria Luísa mais nova, e então eu sempre me dediquei ao máximo para garantir uma boa educação para eles, coisa que eu não soube fazer para mim. E isso, assim, continua sendo uma dificuldade para mim, porque não impediria de eu estar me esforçando hoje, mas eu prefiro continuar gastando horas e horas aqui no trabalho coletivo, na defesa das nossas instituições, da minha categoria, do que eu parar para estudar, vou tirar 4 horas por dia para estudar. Não, eu acho que é tempo demais. Eu prefiro estar num congresso de um sindicato, estar numa conversa, estar lá na Câmara dos Vereadores, atrás do Edivar, batendo lá no gabinete do Edivar, nos ajuda nisso, Edivar. Coisa dessa natureza, né? Então, é um erro, né? Mas, assim, fazendo essa relação, eu seria nessa proporção. Deveria ter investido na educação, coisa que eu não fiz. Na minha própria educação, coisa que eu não fiz. Mas procurei ajudar que meus filhos não corram esse risco. No entanto, dá aula de como fazer sindicalismo, né? Então, vou fazer uma contrariedade à tua opinião aqui, porque eu acho que essa entrevista é uma verdadeira aula, assim, de militância. Última pergunta, ou 2 últimas. O que significa a UFG para ti? E o que significa o Sint para ti? Rapaz, isso aqui é tudo para mim. A universidade, como eu disse, foi o meu primeiro emprego formal, né? Na juventude, na adolescência, né? 15 anos, adolescente. Então, isso aqui é tudo. A minha realização profissional, é a minha relação familiar, a minha formação política, sindical. Então, tudo que eu tenho, eu devo à universidade, tudo que eu tenho eu devo ao sindicato, obviamente com muito esforço, muita compreensão, muito papel da minha família, né? Mas a universidade e o sindicato são tudo para mim.